Saudações curralinhense. Ao som do hino de Curralinho, do cantor e compositor Leone das Freitas, eu trago o tema Prefeitos eleitos constitucionalmente de Curralinho. Nós tivemos várias formas administrativas de governo. Tivemos juiz de paz, tivemos as câmaras eletivas, após a proclamação da República tivemos o Conselho de Intendência, e depois, com o decreto 19.398 de 1930, os estados eram governados por interventores e os interventores nomeavam os prefeitos. Aí nós tivemos o período de prefeitos nomeados. Inclusive, o primeiro prefeito nomeado de Curralinho foi José Rodrigues Chaves de Moura. E o último prefeito nomeado de Curralinho foi o Dr. Sandoval Cerdeira Bordalo, de 1943 a 1947, né? E nós tivemos os prefeitos constitucionalmente eleitos de Curralinho. A fonte que eu trago para vocês, embasado na fonte do TSE, do Pará e nacional, né? Que pela Constituição de 1946, o seu artigo 28, que dava autonomia para os municípios e a eleição para prefeitos e vereadores. E também concerne a decretação de arrecadação de impostos e aplicação de suas rendas e a organização dos serviços públicos locais. Quer dizer que os municípios passaram a ter total autonomia, né? As eleições municipais de 1947, elas ocorreram em diferentes datas, que variavam de estado para estado do Brasil. No período de 28 de setembro de 1947 a 21 de março de 1948. No Pará, alguns municípios escolheram os prefeitos que administrariam tais cidades a partir de 1948, né, cujos sucessores seriam eleitos em 1950, entendeu? É daí porque o Dr. Sandoval Cerdeira Bordalo, ele tornou-se realmente, oficialmente, o prefeito de Curralinho de 1948 a 1950, né? E os dados apresentados aqui, como eu falei, é do do Tribunal Eleitoral, né? Superior Eleitoral e também estadual. O primeiro prefeito eleito de Curralinho, como eu falei, foi o Dr. Sandoval Cerdeira Bordalo, né, para o pleito de 47, foi quando houve as eleições, mesmo que ele tivesse assumido em 48, mas as eleições foram em 47, como sempre acontece, né? Para 1950, o Dr. Sandoval Cerdeira Bordalo, ele foi nomeado prefeito, o primeiro prefeito eleito constitucionalmente, de Curralinho, né? E era casado com Maria José Bastos Bordalo. Foi um dos grandes caciques políticos de Curralinho. Eu amo a história do Dr. Sandoval Cerdeira Bordalo, né? Ele tem muitas histórias mesmo que fazem história. O segundo prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho, de 1950 a 1954, foi Francisco Chagas da Silva, casado com Antônia Santana da Silva. E os documentos comprobatórios desse pleito é a portaria de faroleiro do seu Antônio Coitinho, o pai da lei. O terceiro prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 1954 a 1958 foi o senhor Antônio Almeida. E o quarto prefeito constitucionalmente eleito de Curralinho para o pleito de 58 a 62 foi, de novo, o doutor Sandoval Cerdeira Bordalo. O quinto prefeito constitucionalmente eleito de Curralinho para o pleito de 1962 a 1966 foi o do senhor Raimundo Ferreira Pinho, o seu Telêmago, casado com a professora Lindalva Ferreira Pinho. E o doutor Sandoval Cerdeira Bordalo
foi eleito deputado estadual para este pleito de 1962 a 1966, sendo o deputado mais votado da ilha de Marajó. O sexto prefeito constitucionalmente eleito de Curralinho foi o doutor Sandoval Cerdeira Bordalo, que ele deixou de ser deputado e foi eleito prefeito, o sexto prefeito de Curralinho, para o pleito de 1966 a 1970. E o vice-prefeito Francisco Chagas da Silva. O doutor Sandoval Cerdeira Bordalo adoeceu e veio falecer no dia 14 de setembro de 1969. E assumiu o poder o vice Francisco Chagas da Silva. O sétimo prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 1970 a 1972 foi o senhor Raimundo Ferreira Pinho, que foi um período chamado tampão, que era somente de 2 anos. O oitavo prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 1972 a 1976 foi o seu Agnello de Castro Freitas e o vice-prefeito Zacarias da Silva. O nono prefeito constitucional de Curralinho para o pleito de 1976 a 1982 foi Francisco Chagas da Silva e vice-prefeito Fred da Fonseca Pinho, casado com Maria Ximenes de Pinho, a diretora mais longeva da Escola Estadual Prado Lopes. O décimo prefeito constitucionalmente eleito de Curralinho para o pleito de 1982 a 1988 foi José Assis de Oliveira Filho, nosso saudoso Acapu, casado com a Laide de Nazaré, que foi em várias legislaturas vereadora, assim como seu filho Eliodoro também, E o vice-prefeito era Aristide Beck, casado com a dona Leonilda Beck. O primeiro prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 1988 a 1992 foi Orlando Feitosa Borges, meu saudoso amigo Orlando Feitosa, e o vice Benedito Sá. Eu estou trazendo somente a ordem cronológica, somente os nomes dos prefeitos e vice-prefeitos na ordem cronológica, sem citar as obras que eles fizeram, sem nada, somente trazendo o nome deles, tá? E o 12º prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 1992 a 1996 foi Álvaro Aires da Costa, casado com Maria Alda Aires da Costa, e vice-prefeito Emmanuel da Costa Cardoso, casado com Maria Ferreira Cardoso. O 13º prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 1996 a 2000 foi Emmanuel da Costa Cardoso, casado com Maria Ferreira Cardoso, e Fernando, vice-prefeito, Fernando Palheta de Moraes, casado com a professora Maria Amaral de Moraes. O 14º prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 2004 e 2008 foi Álvaro Aires da Costa e vice-prefeito Emmanuel da Costa Cardoso. O 16º prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho para o pleito de 2008 a 2012 foi Miguel Pedro Pureza Santa Maria, prefeito, e Clenelma Regina Maia Dias, vice-prefeito. A Clenelma foi a primeira mulher eleita vice-prefeita de Curralinho, ao cargo de vice-prefeita. O 17º prefeito eleito constitucionalmente de Curralinho
Para o pleito de 2012 a 2016, foi Leonardo dos Santos Arruda e o vice-prefeito, o Jonas Reis. Como eu estou dizendo, é só o nome dos prefeitos e vice-prefeitos que eu estou trazendo para vocês, tá bom? E o 18º prefeito constitucionalmente eleito de Curralinho, para o pleito de 2016 a 2020, foi Maria Alda Aires da Costa. Nesse pleito, o povo curralinhense quebrou os paradigmas, elegendo a primeira mulher para a administração municipal, Maria Alda Aires da Costa, graduada em Serviço Social e pós-graduada. E vice-prefeito Paulo Sérgio Pantoja Diniz, casado com Indalice Ribeiro da Silva. O 19º prefeito constitucionalmente eleito de Curralinho, e para o pleito de 2020 a 2024, o nosso querido e amado Kleber Edson dos Santos Rodrigues, casado com Cirlei Rodrigues. É o casal do momento de maior protagonismo atualmente no município de Curralinho, né? E que Deus abençoe a sua administração, abençoe o povo curralinhense. Desde a Constituição de 1946 até os tempos atuais, nós já tivemos 19 prefeitos eleitos constitucionalmente para um mandato de 4 anos, exceto um mandato que foi o tampão e um mandato que foi de 6 anos, que foi do seu José Assis de Oliveira Filho. Eu pesquiso o município de Curralinho, eu tenho um acervo imenso do município de Curralinho, de pesquisado, né? E que eu pretendo ainda um dia publicar esse livro. Não é fácil publicar livro, porque quase a maioria não gostam de ler. A leitura tornou-se algo banalizado, não é verdade? Mas eu sou filha de Abraão e não desisto. Eu vou continuar lutando até eu publicar este livro. Mesmo que eu vá fazer até de forma digital, artesanal, não importa. Mas eu vou fazer, porque assim, as pessoas só patrocinam quando eles veem os nomes pregados, expostos. É o capitalismo, né? Nós vivemos no apogeu do capitalismo, em que todo mundo quer divulgar o seu nome, quer divulgar o seu empreendimento. Isso é normal, né? A gente entende porque nós vivemos num capitalismo selvagem, numa globalização, numa ideologia que, meu Jesus, só Jesus na causa, não é verdade? Mas eu estou sinceramente organizando e buscando patrocinadores, e eu acredito que antes de eu morrer eu vou publicar essa história de Curralinho de acordo com a minha pesquisa, de acordo com a minha abordagem, com a minha visão. O livro Curralinho, História, Memória e Sociedade, ele não é um livro investigativo, ele é um livro de história e de memória, para que as pessoas realmente, eu deixo uma brecha, para que cada um comece a buscar, a construir o seu próprio conhecimento, né? Porque essa pesquisa, ela é fruto de um longo trabalho, né? Um grande trabalho de mais de 10 anos que eu vivo pesquisando. E se Deus quiser, um dia eu vou publicar. E aos poucos eu vou trazendo algumas coisas aqui no canal, né? Que é para as pessoas, para os estudantes que ficam às vezes perguntando, né? E eu gostaria que até quando fosse assim, que me convidasse para dar uma palestra, né? É melhor do que para uma, duas, aí um vem, outro vem, outro vem. Mas eu tenho prazer de atender todo mundo, porque Curralinho é a nossa terra, o nosso povo, a nossa gente, o lugar que Deus nos plantou, é um pedacinho do céu para nós. Amém? Fique todos na paz de Deus.